E aí, gatinhas e gatões, eu sou o Libélula e eu tenho meu próprio Ragnarok, e tá no primeiro link da descrição. E é claro, também se juntem ao nosso Discord. Na sombra de um mito brilhante ocorreu um apocalipse do qual ninguém comentou sobre. Essa é a premissa do primeiro mangá spin-off sobre os deuses de Shumatsu no Valkyrie. Esse mangá se chama Shumatsu no Valkyrie Kinden Kamigami no Apocalypse, mas em português nós chamamos ele apenas de Apocalipse dos Deuses. E eu tô aqui pra contar esse mangá pra vocês que preferem ouvir ou ver um vídeo no YouTube ao invés de lerem de fato o mangá. E tá tudo bem. Eu entendo, muitas vezes eu mesmo prefiro ouvir um audiobook do que ler um livro. Enfim, vamos ao primeiro capítulo. Capítulo 1, o Apocalipse. O Valhalla inteiro estremeceu quando Zeus, o presidente dos deuses, anunciou o Ragnarok. O torneio que decidiria o destino da humanidade estava para começar. Mas enquanto ele proclamava sua sentença, uma figura misteriosa, distante, observava em silêncio. Seus olhos, quase que tomados por raiva, questionavam: o que vocês, deuses, têm de tão diferente? Tempo avança e o grande conselho se reuniu mais uma vez. O momento que muitos aguardavam estava prestes a chegar. Zeus revelaria os deuses escolhidos para enfrentar a humanidade. A excitação na plateia era palpável. Muitos deuses gritavam impacientes para ouvir os nomes dos escolhidos. No entanto, não todos estavam igualmente empolgados com o que estava por vir. Entre esses, Ra-Horaket, o imponente deus do sol do panteão egípcio, parecia indiferente. Ele estava ali não por vontade própria, mas por um simples capricho dos Zeus. Sentia-se ofendido por ser convocado a comparecer em um evento tão trivial, o destino da humanidade. Em outro canto estava Morgan, a temida deusa da guerra do panteão celta, conhecida como a deusa mulher mais forte entre os deuses. Ela exalava desdém e não fazia questão de esconder o seu desagrado com toda aquela cerimônia. Logo depois nos é mostrada uma figura esguia, acompanhado de dois companheiros com aparências no mínimo excêntricas e caricatas. Eles perguntaram ao seu mano se ele iria prestar atenção no anúncio que estava prestes a acontecer, mas esse mano, com um livro no rosto tentando dormir, diz que não se importava, não tava nem aí. Em sua mente, o Ragnarok era só mais alguma coisa trivial, não importava pra ele. Enquanto a maioria dos deuses confiava em sua superioridade e já se via vitoriosa, esses três se mantinham distantes, alheios à ânsia dos outros. Por fim, Zeus se ergueu e revelou os deuses escolhidos. Rapidamente, murmúrios de insatisfação começaram a se espalhar, mas foi Ahura Mazda, o deus supremo do zoroastrismo, uma religião da antiga Pérsia, quem levantou mais a voz para expor essa insatisfação. Aparência peculiar, para dizer o mínimo, com um semblante severo, ele lançou um olhar penetrante para Zeus e questionou: por que eu não estou na lista? Isso é algum engano? O Zeus, com calma de quem domina o jogo completamente, respondeu: não está. É a vida, tu não tá na lista, meu querido. Essas palavras desencadearam uma fúria que ecoou por toda a sala. Ra e Morgan, que antes pareciam demonstrar desinteresse, estavam indignados e se uniram ao descontentamento de Ahura Mazda. Eles perceberam o que estava em jogo. Então, Ahura Mazda, com olhos flamejantes, questionou Zeus: você está dizendo que esses caras aí da lista são mais fortes do que nós? Os deuses que antes demonstravam indiferença se sentiram ofendidos pela suposição de que os caras que foram escolhidos para o Ragnarok eram mais fortes do que eles. Eles não estão nem aí pros humanos, mas só essa insinuação de que talvez os caras que foram escolhidos são melhores que eles já deixou todo mundo puto. Zeus, o mestre manipulador que é, sorriu diante dessa tensão palpável e gigantesca
gigantesca. Ele estava adorando cada momento daquela tempestade de intenções assassinas que surgia diante dele. Foi então que Morgan se levantou furiosa, pronta para desafiar Zeus, dizendo que não importava o motivo por trás das suas decisões. Não iremos tolerar tal insulto. Mas antes que qualquer coisa pudesse acontecer, algo inesperado ocorreu. Lá do fundo da sala, o humano que antes estava tentando dormir com um livro cobrindo seu rosto, levantou-se e com um movimento ágil, esticou seu bastão em direção à deusa da guerra. Morgan, furiosa, foi tomada pela raiva. Ela é bem conhecida pelo seu temperamento explosivo. O humano, sem perder a compostura, reclamou baixinho: não consegui dormir por causa de toda essa barulheira de vocês. E esse cara, esse mano, não era ninguém menos do que Sun Wukong, o grande sábio, aquele que se iguala ao céu. Ele olhou para todos e com um sorriso desdenhoso disse: todos vocês são um bando de idiotas, né? Prestem atenção, o Ragnarok é um torneio entre deuses e humanos, mas na lista dos Zeus faltava algo crucial, o número 13. Havia apenas 12 deuses escolhidos para o time dos deuses, e isso não estava certo. Cadê o 13º? O Zeus, com uma risadinha sarcástica, respondeu com um tom divertido: surpreso que seja você, Sun Wukong. Pedindo calma? Parece que tu mudou bastante, né? O Wukong, com um olhar afiado, retrucou: tu nem me conheces, Zeus. Não fale como se fosse meu amigo. E isso aqui indica pra nós que o Wukong atual deve ser bem diferente do de antigamente, né? Se as lendas forem verdadeiras, esse Wukong calmo e tranquilo é realmente algo de se espantar. O Zeus está certo. E aí a tensão aumentou. O Wukong, com sua sagacidade, questionou: o que você está tramando, Zeus? Ele, com um sorriso enigmático, respondeu: eu não tô tramando nada. O que eu estou planejando é um festival, um banquete para os deuses. Os olhos de todos se fixaram nele. E ele pergunta: vocês querem mesmo participar do Ragnarok? Ele diminui o evento para uma simples diversão. E ele não parou por aí. Ele continuou dizendo que os humanos, para ele, são apenas formigas, eram fracos. O Ragnarok, segundo ele, seria apenas mais uma batalha para ser vencida, mas lembrem-se que isso se passa antes da história principal, então os deuses tinham uma visão dos humanos muito diferente da atual do mangá, né? Mas enfim, Zeus, com seu poder absoluto, suspendeu a antiga lei de Valhalla, que impedia que deuses lutassem entre si, e o objetivo estava claro: era uma batalha entre os deuses. Quem é o mais forte dentre eles? Zeus apontou para os deuses mais conhecidos, os grandes nomes do panteão como Ra, e desafiou eles a buscarem a verdade. E ele fez o mesmo com os deuses desconhecidos. Uma luz, como se fosse um espetáculo, escolheu deuses conhecidos e deuses desconhecidos, e Zeus os provocou: quem será o mais forte entre vocês? E aquela pergunta ressoou como um desafio final. O destino, agora mais selvagem do que nunca, estava em jogo. E quem seria o vencedor desse festival de violência? A resposta seria dada de forma pura e sem remorsos. O vencedor desse torneio que está por vir seria o 13º lutador dos deuses contra os humanos. No silêncio que se seguiu, Zeus selou sua decisão com um golpe poderoso no chão, ecoando por toda a sala. O torneio acontecerá. O festival proibido para decidir o último lutador e o mais forte dos deuses está prestes a começar. Na cena seguinte nós vemos Ares e Hermes conversando com Zeus sobre os dois torneios. Ares comenta que está preocupado, mas Zeus só liga para a empolgação do público. Se causou um alvoroço, então foi uma ótima ideia. Ares comenta que sim, ele concorda que os 12 participantes do Ragnarok foram ótimas escolhas, as melhores para eliminar a humanidade. O que incomoda Ares, e isso é dito pelo Hermes, que continua a fala do irmão, são os que não foram escolhidos, os deuses que irão participar do apocalipse dos deuses. Esses deuses que não foram escolhidos para o Ragnarok são os deuses do céu exterior, ou os deuses exteriores. Eles são incontroláveis, invioláveis, desconhecidos e perigosos até para os próprios deuses. Eles são um perigo para todo mundo. Por isso que eles não foram escolhidos para lutar contra os humanos, e também é por isso que o Ares e o Hermes
acham que isso é um perigo, eles lutarem tão livremente no apocalipse dos deuses. Quem pode imaginar o que eles irão fazer? Porém, mesmo Hermes dizendo tudo isso, ele acha interessante, ele quer ver o que vai acontecer. E do nada, o deus do sol egípcio aparece, Ra, e ele tá indignado com Zeus. Ele não gosta dele, ele não gosta de como o Zeus é um cara super forte, tá numa posição acima dele e leva tudo na brincadeira. E aí temos uma página inteira sobre o Ra, falando que ele é o deus supremo do Antigo Egito, um deus primordial e o deus do sol. Também dizem que ele é um deus tão grandioso que participou da conferência da criação da humanidade. E certa vez ele também tentou eliminar a mesma por vontade própria, sem aviso, sem permissão do conselho nem nada. E é por isso que ele é um deus exterior, ele é incontrolável. Voltando pra cena, o Zeus explica que sabe o que tá fazendo na escolha dos lutadores do Ragnarok e também sabe, ele tem ciência do que ele tá fazendo, do peso em tirar o tabu de confronto entre deuses. Ele destaca que batalhas entre deuses sem restrições são raras e que isso deveria ser aproveitado. Ele argumenta que em um evento tão grandioso, seria chato não decidir pelo menos uma vaga por meio de uma luta, mas o Ra odeia tudo isso. Chato, divertido, pouco importa. O Ra começa a exalar uma aura impressionante e quente. E ele pergunta aos Zeus, desde quando o paraíso se tornou o seu parque de diversões? O Ra realmente odeia o fato de que Zeus é um bobalhão, que está no controle de tudo. O Ares até tenta argumentar com o Ra, mas ele comete um erro gravíssimo. Ele tenta se aproximar do deus do sol, que o castiga, fazendo-o sentir como se ele estivesse perdido, com sede, com fome, com tudo que era ruim, num deserto escaldante. Deuses comuns não podem nem chegar perto do Ra, eles não aguentam o calor. Ares vai ao chão com sede, calor e humilhado. Ra então diz, torneios? Pra que torneios? Coloca eu pra matar a humanidade e já era. E aqui nós temos um choque de filosofias. O Ra é um cara arrogante, um cara que se acha bastante, mas ele também é bem prático. Ele não gosta desses espetáculos que o Zeus gosta de fazer. E o Zeus sabe que ele é assim, e ele odeia isso, porque o Zeus adora o festival, né, cara, da matança, da empolgação. O Zeus gosta de competir, o Zeus gosta do calor do público, e o Ra é direto demais, sem graça pro gosto dele. Então é esse choque de duas pessoas opostas em relação a como fazer um trabalho. O Ra é direto e o Zeus gosta de loucura, mas o pior estava para acontecer. O Zeus provoca o Ra e ele retruca, dizendo pra ele vir pra cima. E eles realmente iam lutar ali agora, iam sair na porrada, se não fosse por esse cara e o seu cachorro. O deus desconhecido, lá do início do capítulo, diz senta pro cachorrinho dele, um cachorrinho fofo chamado Geis. Ele acabou de mandar ele sentar e agora tá fazendo carinho nele. Ele fala como se estivesse respondendo no cachorro, como se o dog estivesse falando com ele. E o Ra já manda real direto, do jeito que ele é. Some, senão tu vai virar cinzas junto desse lixo, se referindo a ele e o cachorro, né? E o deus desconhecido não gostou nem um pouquinho disso, mas ele segurou. Ele ficou com raiva, mas ele trancou, ele manteve a compostura. E corajosamente ele vai em direção aos dois. Esse carinha qualquer aí vai em direção ao deus do sol do Egito e o deus dos deuses do panteão grego e diz: cai fora, múmia, tô afim de trocar uma ideia com o velhote aí. Mano, o Ra ficou puto. E o Zeus adorou, cara. O Zeus ficou, caralho, esse moleque é foda, esse cara é da hora. E o Zeus é assim, tá ligado? O Zeus não vê esse tipo de coisa como desrespeito, ele vê como uma atitude foda. Tipo, ele olhou pra mim e falou isso, esse moleque é foda. Ele tem a minha atenção. E realmente é o que acontece. Todos ficam, tipo, o que esse moleque tá falando? O Ra tava prestes a matar o cara. E o Zeus, por ter gostado do moleque, disse que tá tudo bem. Vamos conversar, vamos trocar uma ideia. Ele reconhece que esse cara é um dos participantes do torneio e pergunta o que ele quer. E ele diz, é algo bem simples. Ele diz que se ele vencer o torneio, ele quer o trono dos Zeus. Todos ali ficam de cu caído, menos o Zeus, que mais uma vez acha incrível. Ele começa a rir, e ele ri tanto que até o Ra começa a dar umas risadinhas. Mas o Ra tava rindo por outro motivo. Ele pensou um bagulho interessante. Ele falou que a ideia do moleque não é ruim. Um prêmio para o vencedor. Zeus tinha dito que lutar contra a humanidade não é nada demais. E que, para honrar uma batalha de deuses contra deuses, algo grandioso,
tem que ter um prêmio grandioso também. Algo maior do que só uma vaga no Ragnarok contra os míseros humanos, né? Afinal, recompensas grandiosas após torneios é algo que o Zeus entende muito bem sobre. E aqui o Ra, ao dizer isso, está se referindo ao fato de que após o torneio da Titanomaquia, Zeus, que venceu seu pai Cronos, se tornou o líder do panteão grego e provavelmente foi por volta dessa época que ele se tornou o presidente do conselho do Valhalla também, né? Que ele virou o manda-chuva de todos os deuses. E o Zeus concorda com a ideia do Ra. Ele fala que tá certo, o moleque tá certo também. E já aproveita que ambos estão ali e fala pros dois: beleza, vocês dois serão os dois primeiros a lutarem no torneio. Mas antes de retirar-se, o velho manda uma frase muito braba: quem fala demais tem que ter a responsabilidade e força para sustentar o que diz. Então, se vocês são os bonzão mesmo, lutem na primeira luta e provem o valor de vocês, que até lá eu já vou ter pensado num prêmio adequado. Depois disso nós cortamos para a Arena do Valhalla, mas é a Câmara Subterrânea Especial, e essa é a Arena Torneio dos Deuses, o Apocalipse dos Deuses. Nós somos apresentados para a anfitriã, a aprendiz número 1 do Heimdall, e ela já chega anunciando a recompensa que Zeus havia dito que ia pensar sobre. Quem vencer, além de ser o 13º deus a lutar contra os humanos, receberá o direito de adicionar uma cláusula à Constituição do Valhalla, ou seja, criar uma nova lei. E isso é algo gigantesco, porque os deuses em Shumatsu respeitam muito essa Constituição. As regras são muito respeitadas. E um deus qualquer, ainda mais um deus exterior, um deus perigoso, incontrolável, ter o direito de adicionar uma regra que ele quiser na Constituição é algo muito problemático. E a plateia inteira sabe disso. Tá todo mundo preocupado com o cu na mão, enquanto os participantes do torneio estão felizes, né? Alguns estão focados, alguns estão mais sérios, mas a maioria tá feliz e empolgado porque todo mundo acha que vai vencer, né? E para a surpresa de muitos, Shiva e os cupincha dele aparecem. E ele tá com inveja de que o vencedor do torneio vai poder criar uma nova regra, vai poder criar uma nova lei na Constituição. O Brahma, tá bem preocupado, porque isso é basicamente um convite ao caos. Isso aqui vai reunir os mais fortes e os mais perigosos deuses exteriores. E aí, a nossa anfitriã anuncia todos os participantes, mostrando a chave do torneio. A primeira luta é o Ra contra Kukulain. Sim, esse é o nome dele. Ele é um semideus celta. A segunda luta é Sun Wukong contra Prometeu. A terceira luta é Suzaku, ou Zuki, em chinês, contra Indra. A quarta luta é Nesra contra Morgan. A quinta luta é a Ura Mazda contra Muramasa. A sexta luta é o Grande Rei Ema contra Shinigami, a morte, literalmente a morte. A sétima luta é Belial contra Leviatã e a última é Surtur contra Hydra. Mais da metade dos nomes aqui são deuses exteriores e são tudo do capeta. É tudo bicho barra pesada. Mais uma vez o Ares e o Hermes estão bem preocupados com o que pode acontecer com essa nova lei que será implementada pelo vencedor. Mas o Zeus, cara, como eu sempre digo, ele é um cara que tá nem aí pra nada. Ele quer o caos. Ele não se importa com o que pode acontecer com o paraíso. Ele só quer uma emoção que pelo menos chegue perto do que ele sentiu na Titanomaquia. E a nossa anfitriã não perde tempo. Ela anuncia a entrada dos dois lutadores da primeira luta. E um monte de pessoas, serventes, porque eu não sei se eu posso falar a palavra com E no YouTube, aparecem sentados em uma forma de pirâmide, glorificando o Senhor Ra, que está lá em cima, sentado em um dos seus servos. E a nossa anfitriã diz que quando esse torneio foi anunciado, todos os deuses pensaram: cara, o Ra vai estar lá. O Ra é o cara mais digno desse torneio. Zeus, Odin, quem são eles perto do Ra? Ele é o deus do sol, é um deus entre os deuses. Ele é o verdadeiro ápice dos deuses. E o Ra, enquanto sobe as escadas, depois de ter descido da sua pirâmide de servos, está pensando em apenas uma coisa: no Zeus. É mostrado uma página gloriosa do nosso querido Ra, e ele diz que esse é o momento em que ele irá provar para todos que ele é o cara mais digno de ser o verdadeiro rei. Ou seja, ele também quer o posto do Zeus. E
E agora cortando pra um cara totalmente diferente, o Cuchulainn tá se despedindo do seu cachorrinho, dizendo que vai ficar tudo bem, que logo ele estará de volta. Todos ficam surpresos quando a anfitriã anuncia que o oponente do Ra é um semideus. Inclusive o Ra, que não conhecia ele não fazia ideia de quem era o moleque. E ele fica bem incomodado, ele fala, semideus? E ele fica puto. E aí ele entra, carregando acima dos seus ombros o que só pode ser descrito como um pedaço de pau gigante. É uma árvore. A arma dele é um tronco de uma árvore, cara. A plateia inteira fica, que porra é essa? E começa o racismo. Exatamente. Muitos chamam ele de sujo, de mestiço, por ser meio humano. E a anfitriã se pergunta, de qual lado ele tá? Dos humanos ou dos deuses? Ele é um cara que nasceu sem ser desejado. Ele é um guerreiro híbrido, solitário. Será que ele viveu a vida de um cavalheiro ou de um berserker? Qual será a resposta? Quem é esse cara? Quem é o guerreiro semideus Cuchulainn dos Celtas? E essa é a página que demonstra ele em toda a sua grandeza, preparado para o combate. E aí, assim como o Ra, ele também ganha sua página expositória. Para quem não sabe, ele é um herói metade deus e metade humano da mitologia celta. Diziam que a sua aparência era de um belo jovem. No entanto, era também dito que quando entrava em batalha, ele se transformava em um demônio. Ele é um dos deuses exteriores e devido ao seu histórico, ele recebeu o apelido de Ingovernável, ou seja, é Ra, o deus incontrolável, contra Cu, o deus ingovernável. E ele, ouvindo todo esse papo de meio deus isso, meio humano aquilo, que sujeira, que nojento, diz que ele não tá nem aí pra esse papo de meio deus, tô nem aí, tá ligado? Ele tá acostumado com essa merda. Ele diz que ele é mais ele, tá ligado? Ele faz o que ele quer quando ele quer. Ele não tá nem aí se ele é meio humano, meio deus, ele é ele. E se tu entendeu logo isso, vamos cair pra porrada, Ra. E o Ra continua com um preconceito, né? Chamando ele de semideus sujo, dizendo que vai reduzir ele a cinzas. E mais uma vez o Cu se fazendo de surdo, dizendo que não escutou direito, repete aí, seu velho. E é assim que o Apocalipse dos Deuses, a primeira rodada desse torneio entre deuses, se inicia. E continua no próximo capítulo, o capítulo 2, chamado de O Brilho do Sol.